O que aconteceria se você simplesmente sumisse amanhã? Sumisse. Se ninguém mais soubesse de você. Não vamos pensar aqui agora em culpa, em egoísmo, e nada disso. Apenas guarde para você essa pergunta. Só, apenas pense. E a gente vai refletir sobre essa pergunta hoje a partir de A Metamorfose de Kafka. Essa obra ela foi lançada em 1915. O livro que a gente trouxe ontem, a novela que a gente trouxe ontem do Melville, ela foi lançada aí mais ou menos em 1850, 1853. Portanto, bem antes. Mas as duas têm muita similaridade entre as mensagens que elas gostariam de passar. Mas aqui no livro do Kafka, né, que tem toda uma história aí muito conhecida, ele foi formado em Direito, advogou, morreu muito cedo, em consequência da tuberculose, e de todas as histórias, as que mais marcaram, acho que a história dele, foi a história conturbada, né? História. Esquece, deleta em metade do história aqui. Mas foi a vida conturbada que ele teve com o pai dele, né? E isso permeou boa parte da sua literatura, inclusive essa própria obra de hoje, A Metamorfose, tá? E o que é que a gente traz de A Metamorfose para a gente refletir, né? O que é que a gente traz desse livro, que é um dos mais famosos da literatura mundial, para a gente refletir? É sobre o fato de nós muitas vezes acharmos que nós somos insubstituíveis, essenciais, ninguém mais faria aquilo que a gente faz. Ninguém mais seria tão bom naquilo que a gente faz do que a gente. Será? Será mesmo? Né? Geralmente isso vem quando estamos a serviço de alguém ou de alguma coisa. Pode ser uma empresa, uma instituição, uma relação conjugal, seja ela de qual gênero for. Em nome de uma família, enfim, é muito diverso isso, né? É muito diverso pensarmos que em nome de algo ou de alguém, nada nem ninguém faria igual, nada nem ninguém, sem a gente aquilo não sobreviveria, sem a gente aquela empresa não iria para frente, sem a gente aquela família não se sustentaria. Enquanto isso, muitas, mas muitas vezes a vida passa e a gente não acorda. Eu lembro aqui, gostaria de lembrar que o objetivo deste canal, a terceira imagem, é falar para as pessoas que se sentem vivendo uma vida que não é sua, como se estivesse vivendo um roteiro que alguém escreveu para você e você fala assim, que M, exclamação, não posso falar palavrão aqui no canal, no YouTube, não vão me banir, mas que M estou fazendo, certo? Nessa vida, nesse roteiro, esse roteiro não foi feito para mim, o que é que eu estou fazendo vivendo esse roteiro? Quem foi que escreveu isso? Às vezes a gente está seguindo um roteiro realmente que não é o nosso, que não é pra gente. Simples assim. A gente quer seguir, ser aceito por pessoas, por grupos, aceito no meio, ser igual a todos, mas às vezes não somos, né? E assim, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado, a gente tem que parar exatamente de ficar tentando
entrar nesse roteiro, nessa caixinha, nessa roupa que não nos serve, pode até ter servido durante um tempo, mas não serve mais. E parar de nos culpar. E parar de querer ser igual a todo mundo, porque não somos, não adianta. E eu me encaixo nisso, eu não estou fora disso. Gostaria de deixar isso bem claro, eu não estou fora disso. E muitas vezes a gente permanece nessa situação pura e simplesmente porque a gente não tem coragem. A gente não tem coragem de sair, a gente não tem coragem de mudar. A gente se sente culpado, envergonhado, por não querer aquilo que todo mundo quer, por não querer aquilo que está fazendo todo mundo feliz. Mas a gente não está feliz. E aí, como que fica isso? Eu sou Ana Vilela, jornalista, doutoranda em literatura pela Universidade de Brasília, mas não, esse canal não é para a gente fazer análise literária, é para a gente falar da vida, mas a gente parte da literatura para falar da vida. A literatura é nossa inspiração, nossa companhia, nosso chute no estômago, porque a literatura serve muito para isso. Para ser um chute no estômago, uma inspiração. E para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de primeiro trazer um trecho do livro de A Metamorfose, que reflete muito essa questão de sermos insubstituíveis. Só que não, né? Então, vamos começar por aí, por um trechinho aqui da obra, um trecho curto, não vou ler muita coisa, por questão de direitos autorais, tempo, tudo. Por todas as questões. Mas eu marquei um trecho aqui pra gente, bem significativo. Vamos ver aqui. O pai era um homem saudável, porém idoso, que havia largado o trabalho 5 anos atrás e que em todo caso não se julgava mais capaz de muita coisa. Esses últimos 5 anos foram as primeiras férias de uma vida estafante e fracassada, em que havia engordado muito e se tornado uma pessoa lerda. Será que a mãe, já velha, que padecia de asma, que se cansava com um simples ato de caminhar no apartamento e que dia sim, dia não, ficava no sofá ao lado da janela aberta com falta de ar, teria agora que ganhar dinheiro? E a irmã? Uma meninota, ainda com seus 17 anos, cuja vida até então invejável consistia em vestir-se com primor, dormir até tarde, ajudar nos trabalhos da casa, usufruir de alguns pequenos prazeres e principalmente tocar violino. Teria de ganhar dinheiro? Quando a conversa recaía na necessidade de ganhar dinheiro, Gregor sempre se afastava da porta e atirava-se no refrescante sofá de couro a seu lado, pois sentia-se queimar de vergonha e de tristeza. Gregor é o que sofre a metamorfose, é o que se transforma em barata. Eu vou ler só mais um trecho que eu acho que complementa muito bem esse pedaço. Aquele ainda era mesmo seu pai? O homem que, cansado, ficava enfurnado na cama quando Gregor saía para uma viagem de negócios, que o recebia largado na poltrona de roupão nas noites em que regressava para casa e que apenas levantava os braços em sinal de alegria, sem forças
para erguer-se, que nos raros passeios que faziam aos domingos e feriados mais importantes, caminhava com cuidado entre Gregor e a mãe, que andavam devagar, enrolado no velho casaco, apoiado na muleta e bem mais lento do que eles, e que quando queria dizer alguma coisa quase sempre parava e os fazia reunir-se ao seu redor. Agora, porém, estava ali bem ereto, num apertado uniforme azul com botões dourados, igual ao dos contínuos das instituições bancárias. Sobre o colarinho alto e engomado do casaco, desenvolvia-se a densa papada. Sob as sobrancelhas cerradas, emanava dos olhos negros um olhar vivo e atento. Os cabelos brancos, quase sempre desgrenhados, estavam cuidadosamente penteados, com uma risca nítida e exata no alto. Por que eu li esses dois trechos especificamente? É muito simples. É porque, para quem não conhece o livro é óbvio que eu não vou contar toda a história para não estragar. Para quem não leu ainda, vale a pena. O Gregor, ele trabalha num trabalho que ele decididamente não gosta, para poder pagar uma dívida de família, uma dívida do pai. E ainda faltam 5 anos para que essa dívida seja paga, e ele não aguenta mais. Mas ele se sente na obrigação, ele se sente o responsável pela família, por sustentar a família, porque os pais não podem, os pais não conseguem mais, enfim. E ele ainda sonha em colocar a irmã no conservatório. E ele se dedica totalmente a isso. Só que ele não aguenta mais. E aí um dia ele acorda barata. E quando ele acorda barata, é óbvio que ele não tem mais condições de fazer nada. Aquilo que ele adiou, aquilo que ele ficou ali segurando, né, para não fazer, um dia ele não consegue mais. Ele, de uma forma ou de outra, ele não pode mais ir trabalhar porque não tem como. E aí o que ele descobre? Ele descobre que o pai dele ainda tinha reservas suficientes para pagar a dívida. Ou seja, que ele podia estar livre, liberto daquilo há muito mais tempo e mais. A mãe começa a trabalhar, a irmã começa a trabalhar, o pai volta a trabalhar. E ele acaba sendo totalmente dispensado, eu não vou falar muito mais, né? Ele vira um fardo e eu não vou falar mais para não entregar tudo sobre o livro. Tá? Mas o que fica pra gente, né? O que é a grande questão aqui? É um dia pura e simplesmente descobrirmos que nós não somos insubstituíveis, que passamos uma vida inteira no trabalho que odiamos, cuidando de uma família numa situação que nos esgota, vivendo, né, num lugar, esse lugar pode ser um lugar físico, né, ou um lugar enquanto situação, enquanto condição, que não nos cabe mais, que não faz mais o menor sentido para a gente há muito tempo e a gente está ali. É claro que a obra vai muito além disso. A obra está falando, na verdade, dessa nossa inserção no sistema capitalista, o quanto nós somos usados e depois descartados, tá? Mas eu não vou entrar muito nessa seara, mas tá tudo isso junto. Mas às vezes o mais trágico disso é que às vezes muitos de nós descobrimos isso numa situação de doença, demissão, separação, né? Os filhos que vão embora de casa, enfim, são inúmeras as situações. E aí,
A pergunta que fica aqui pra gente é: se amanhã, né, você não pudesse mais fazer o que você faz, quem sustentaria aquilo que você sustenta hoje? O emprego, o trabalho, a família? Essas pessoas morreriam? Esse trabalho acabaria? Tudo isso iria para o lixo, da noite para o dia? Porque você não poderia mais fazer aquele trabalho, não poderia mais desempenhar aquele papel? Se você não pudesse mais ocupar aquele lugar que você ocupa hoje, como seria? O que aconteceria? Mas tem muito mais por trás disso. O que é que você gostaria de estar fazendo de verdade hoje? Qual o teu sonho? Qual o teu propósito? Qual a tua vontade? É difícil? Não é fácil. E aí, não estou falando aqui de sair, que nem eu disse no vídeo anterior, de sair chutando balde, largando tudo na louca. Infelizmente, não dá, né? Infelizmente, a gente tem contas para pagar, aluguel para pagar, sei lá, família para cuidar, pets, etc. Tudo. Nossa saúde. E não dá para sair abandonando, largando tudo. Mas o que é que a gente pode fazer para ir construindo esse caminho? Então, assim, como que a gente pode ir construindo um caminho, uma transição para chegar a esse ponto em que nós gostaríamos de chegar, né? A gente precisa ir construindo esse caminho. Mas também, qual é o medo que a gente tem? Porque às vezes a gente se depara com esse caminho e a gente não consegue. Por quê? Qual é o medo? A gente quer uma estabilidade que na verdade não existe, na real não existe. O que é que a gente quer? O que é que a gente busca? Que quando chega uma oportunidade a gente também, muitas vezes a gente empaca e não vai. Mas é claro que também as oportunidades não caem no nosso colo surgidas do nada. Adoraria. Adoraria, mas não acontece. Pode até acontecer, né? Vai saber. Mas na minha vida, por exemplo, milagres assim não acontecem. A gente tem que construir. A gente tem que buscar, a gente tem que trilhar, a gente tem que pensar, poxa, eu amo fazer isso. Então, nas minhas horas vagas, se for possível, né? Porque tem gente que sai de casa às 5 da manhã, 4 da manhã e volta de noite. Mas se for possível, nas horas vagas, nos finais de semana, naquela meia horinha, o que eu posso começar a construir, começar a fazer? Começar a pensar, fazer um curso diferente para poder procurar uma outra vaga que seja mais condizente comigo, com o meu eu, com aquilo que eu gostaria. Mas que caminho é esse? O que é que a gente pode fazer? É sobre isso aqui. Para a gente um dia não acordar num colapso total, como o Gregor, né? Virado um monte de baratinha por aí, com as perninhas para cima, sem conseguir agir, sem conseguir fazer nada. Simples assim. E com essa pergunta, duas perguntas eu deixo para vocês nesse encerramento. Onde é que você está sendo, como que eu posso dizer aqui? O termo não é irresponsável consigo mesmo, mas talvez sejamos, às vezes, né, irresponsáveis com a gente. A gente quer ser responsável demais com os outros, com o trabalho dos outros, com a vida dos outros, com tudo que a gente tem que fazer para os outros, mas e nós, né? Nós somos irresponsáveis com a gente. É uma coisa para a gente pensar. Mas qual é o medo que te paralisa de dar esse passo, de começar essa busca? Ou se milagrosamente, ou se de repente surgisse na sua frente uma oportunidade. Eu vou te dizer que não é fácil, que não é um caminho simples, não é fácil, a transição não é fácil, a mudança não é fácil. E eu não estou aqui para dar respostas, eu não estou aqui para entregar nada
para vocês no sentido de respostas de coisas óbvias, porque para cada um o caminho é um, para cada um essa mudança vem de uma forma diferente. Muitas vezes essa mudança vem exatamente depois que a gente descobre que a gente não é insubstituível. Depois que a gente já se ferrou. E aí acorda e fala, hã? E agora? O que é que eu vou fazer? Né? Então, mas a gente não precisa esperar chegar esse momento. A gente não precisa ficar atrás da porta escutando igual barata, isso o Gregor faz. Ficar atrás da porta escutando conversa da família, ou seja lá do que, para descobrir que a gente simplesmente não significa nada para eles. Né? Não estou falando que é o seu caso, nem que é o meu caso, eu amo a minha família, tá? Não é isso, é só uma metáfora, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Porque né, eu sei que nas redes sociais tudo que a gente fala pesa contra a gente. Então, por favor, estamos falando de metáfora, de literatura, tá? É para a gente usar a literatura para dar esse choque de realidade e a gente parar para pensar. Alguém, alguma coisa tem que dar esse choque de realidade na gente. Então é isso. Quem ainda não leu, eu recomendo. É um livro rápido, gostoso, angustiante, é muito angustiante, tá? E fica a dica e fica aí a reflexão. O que é que você poderia fazer hoje para poder começar a trilhar o teu caminho, o teu sonho, a tua vida, para sair da caixinha que não te cabe mais? É só isso. E se você curtiu essa ideia, se você curtiu esse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe, deixa um comentário, tá? Fala de onde é que você está assistindo, qual é o seu grande sonho, o seu grande desejo, se você se encaixa onde você está, se não se encaixa, se você gostaria de sair, de mudar, de fazer uma coisa diferente, se você tem um talento que você nunca explorou, me conta aí, tá bom? E até a próxima, eu vejo vocês.